O Brasil hoje, a imprensa nacional, ela está trazendo o que é de ruim para dentro do país, e aí as pessoas do nosso país estão se espelhando no que é ruim e não trazer o que é bom para nós, para as pessoas, para o povo brasileiro se espelhar no que realmente é bom. Eu acho assim o que mais eles trazem é tragédias e não o que realmente o que está acontecendo de bom. Embora no mundo o que mais acontece é tragédia, só que aí o povo acaba assimilando que o que vem de fora é melhor. Então, as tragédias que acontecem fora do país acabam acontecendo dentro do país, porque a cultura brasileira o que é americano é bom. Eu vejo que a mídia noticia os fatos internacionais de acordo com alguns parâmetros, né? Direitos humanos, violência e até no sentido de solidariedade. Eu vejo nesses 3 focos, né? De acordo com o tipo de notícia. Alguns meios de imprensa divulgam mais, outros menos, né? Tudo conforme também o padrão, né? Estipulado pelo órgão que está apresentando, né? Umas emissoras apresentam de uma maneira, outros de outra maneira, né? Focam mais a parte da violência, outra mais a parte da solidariedade. Nesse sentido, é assim que eu vejo, né? A notícia, né, internacional que a imprensa divulga. Nos jornais que eu tenho acesso, que é os jornais aqui do Vale e os da capital e alguns também de São Paulo, a gente tem visto assim que a mídia, pelas muitas informações que hoje o mundo ele circula, as informações circulam de uma forma muito mais rápida do que antigamente, né? Porque a própria internet hoje faz com que as notícias sejam muito rápidas, né? Então a mídia ela sempre trabalha com aquelas notícias mais em foco. Mas a mim, especialmente às vezes por acompanhar muito a mídia e por ser um viciado em rádio, porque eu durmo toda noite com o meu rádio ligado, né? Então, eu vejo assim que a mídia noticia fatos, certo? Especialmente internacionais, mas de repente esquece aqueles fatos quando já aparece um outro. Então a gente muitas vezes fica pendente de saber como está o andamento, né, dos fatos que por vezes foram noticiados. Eu penso que não se dá muita ênfase para os fatos internacionais e do contrário do que eu percebo no que acontece aqui no Brasil. Eu acho que aqui é muito mais dramatização que os fatos internacionais, mas penso que se dá uma pincelada em todos os fatos que acontecem, mas percebo que os fatos que acontecem aqui são mais valorizados. Olá, está começando mais um Mídia em Foco. Hoje o nosso tema é o jornalismo internacional. De que maneira nós tratamos na imprensa brasileira o jornalismo que é feito em todas as partes do mundo? De que maneira as notícias do mundo chegam até nós? Para discutir esse assunto, nós trouxemos 2 jornalistas com experiência no mercado de trabalho. Um deles é Kátia Chagas, editora de País e Mundo do Grupo Editorial Sinos e colunista do jornal ABC Domingo. Bem-vinda, Kátia. Obrigada. O outro jornalista conosco é um repórter de trajetória reconhecida e com experiência para falar sobre a reportagem nesse universo. É o Humberto Treze, do jornal Zero Hora, que vai falar com a gente muito sobre a realidade que se vive no jornalismo quando se trata de assuntos internacionais. Olá, Humberto. Opa. Bem-vindo. Kátia e Humberto, obrigado pela presença de vocês. Vamos começar falando sobre esse jornalismo internacional. A gente está aqui com a Kátia Chagas, editora, e com o Humberto Treze, repórter. Eu fiz questão de que fossem vocês dois nessas condições de editor e repórter, porque são 2 momentos importantes do trabalho jornalístico. O nosso público já sabe, o repórter é aquele que vai a campo em busca da informação, traz essa informação para a redação, e o editor trabalha na elaboração disso tudo no produto jornalístico, seja ele televisão, seja ele rádio, seja ele jornal ou internet. Tratar de dar conta desse trabalho de reportagem para a elaboração do veículo de comunicação. Kátia, na condição de editora, como é que tu percebe inicialmente o mundo
colocado nas páginas do jornal, por exemplo, do NH e do ABC Domingo? Bom, é assim, ó, o Jornal NH é um jornal da comunidade do Vale dos Sinos, né? A nossa cobertura internacional não é uma cobertura, digamos, nós não temos correspondentes, nós trabalhamos com agências. E a gente tenta sempre trazer um foco local para algum determinado evento que está acontecendo no mundo. Por exemplo, no caso do Japão, a gente trabalhou com as agências, mas a nossa reportagem local foi até a colônia de Ivoti, porque nós tínhamos muitos descendentes japoneses que tinham parentes no Japão. Então, a gente tenta sempre fazer isso, né? Acontece também com algum evento no Brasil mesmo, a gente traz o olho do local para o Jornal NH. Eu acho que isso aí é o nosso diferencial, já que nós não temos o correspondente no exterior. O caso assim, de mandar um repórter para a Líbia ou para o Japão para ver a situação lá. A gente tenta isso, trabalhar com a agência. Tropeçamos em algumas coisas assim, porque às vezes é muita informação e pouco espaço, né? Porque nosso objetivo é a comunidade, aquela coisa toda, mas a gente tenta aproveitar o máximo das fontes, dos materiais que a gente tem, das nossas agências, e dar esse olho local, que foi o caso do Japão, que eu acho que a gente deu muito bem, assim, né? Trabalhamos muito bem com isso. Tá bem. Inicialmente, então, Humberto Tresse, repórter da Zero Hora, que teve em coberturas internacionais, Humberto, como Angola, Colômbia, Timor-Leste, Haiti, Bolívia, Chile e Equador. Como repórter, como é que é estar nesses locais, voltar para a redação e tratar de relatar, que é o trabalho do repórter? Primeiro fazer um comentário aí sobre o que ela falou, que é muito apropriado. Também na Zero Hora, o dia a dia é feito de notícias de agência. As agências internacionais. Os jornais brasileiros trabalham assim. O jornal brasileiro trabalha com poucos correspondentes. Poucos correspondentes. A Zero Hora praticamente não tem correspondentes. Correspondente a gente chama um jornalista que vive no exterior e cobre determinado continente ou determinado país. Praticamente não tem. O jornal Estado de São Paulo, o jornal Globo, tem correspondentes na Europa, nos Estados Unidos, jornais um pouco mais antigos e tal. A Folha de São Paulo tem também. Começando já os jornais regionais, que é o caso do NH e da Zero Hora. Então, o que acontece? A diferencial é que, no caso da RBS, e eu digo a RBS é a empresa-mãe, ela manda, eventualmente, quando tem grandes acontecimentos, um repórter para o exterior para fazer a cobertura. E aí é a RBS que manda. Aí quando a RBS manda, o cara normalmente faz serviço de jornal impresso, serviço online, que é o jornalismo de internet, que diferencia um pouco, é bom para o nosso espectador saber. O jornal impresso pede uma matéria mais analítica para o dia seguinte, mais interpretativa. O jornal online pede a notícia mesmo, uma coisa que esteja acontecendo naquele momento e que vai morrer daqui a perenidade dela é muito isso, o pequena, fato, né, do momento. E fora isso, a gente é ouvido na rádio, faz boletins ou é entrevistado pelos âncoras, né, 4, 5 vezes num dia. E em alguns casos, que não é o meu caso, fazem matérias de TV também, eu não faço. Às vezes eu participo de programas de TV aqui e tal, mas do exterior para cá eu nunca entrei em televisão, que daí eu acho muita coisa, senão você não conseguiria e tal. Eu até hoje não fiz e espero não ser obrigado a continuar. Espero não ter que fazer isso, não pretendo fazer isso, né? Não é uma coisa, porque eu acho que tem que ter um pouco de qualidade, né? E essa qualidade é bem difícil quando tu está no exterior, né? Nesses locais, em alguns casos aí, eu não fiz multimídia. Os primeiros casos aí, Colômbia, Angola, Timor-Leste, Haiti, eu fiz matéria convencional de jornal. Eu fui lá, eu mandava alguma coisinha pequena por dia e fazia uma grande matéria na volta. Uma matéria especial, mais analítica, mais uma coisa que pudesse passar os anos e continuar meio atualizada a respeito deles. Um olhar metido antropológico a respeito do lugar. E agora, mais recentemente, eu tenho feito coberturas multimídia. Eu fiz na Bolívia, no Equador, no Chile, no terremoto do Chile do ano passado, de um ano atrás, e agora na Líbia, né, que foi bastante intenso.